Olá pessoal, muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Eu sou Marcel, diretor comercial aqui na Strategy, e hoje estarei ao longo deste webinar com vocês. E hoje comigo está o Leandro, nosso arquiteto de soluções aqui na Strategy. Ele vai nos ajudar a explorar um tema que está diretamente ligado ao momento econômico no Brasil. Boa tarde pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente, né? Agora para falar sobre um tema que tem sido muito comentado nas últimas semanas, né? E que impacta aí diretamente as empresas aqui no Brasil. Bom, hoje aqui no Brasil, né, contextualizando vocês, hoje aqui no Brasil temos duas novas regras tributárias por hora. E em meio a tudo isso ainda temos a recente aplicação de tarifas de 50% aplicada pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros, além de outras mudanças fiscais em andamento. Muitas empresas têm se perguntado como se preparar financeiramente para esse cenário, né? E o objetivo aqui hoje é mostrar como a Strategy Plano pode ser um grande aliado na análise dos principais impostos e taxas que impactam o mercado. E também responder às dúvidas que muitos gestores têm nesse momento, por meio de situações reais, e mostrar na prática como o plano pode apoiar decisões estratégicas em meio à instabilidade fiscal do Brasil. Leandro, consegue contextualizar aí para a gente como os recursos da plataforma podem dar suporte para decisões estratégicas, considerando o novo cenário de taxação e as mudanças fiscais que estão impactando o mercado e causando tensão no Brasil? Claro, vamos lá, Marcel. Então, acho que antes de tudo a gente vai fazer Quero fazer para vocês aqui uma apresentação, né? Uma breve apresentação e uma contextualização do plano para vocês, né? Para que vocês entendam como tudo isso funciona, né? O plano, ele trabalha com 3 pilares. Ele trabalha com um pilar de planejamento, que fica aqui nessa parte. Então é onde a gente faz toda a parte de planejamento orçamentário da empresa. Então a gente entra com um planejamento de receita, a gente trabalha com um planejamento de despesas, a gente trabalha com um planejamento de folha, tudo isso montando uma demonstração de resultado para o nosso cliente. Um segundo pilar que nós temos é a performance. E o que é a performance, né? Então a performance é o acompanhamento de tudo isso. Então é um comparativo, é uma área onde o sistema apresenta o que foi realizado versus o que foi planejado pelo cliente, né? Então o sistema mostra as variações, ele mostra os impactos desse realizado, ele mostra como isso ocorre durante o ano. E um terceiro pilar que nós temos dentro do software plano é o pilar estratégico. Então é onde a gente tem toda a parte de planejamento estratégico da empresa. A gente entra com um mapa estratégico, esse mapa estratégico ele vai ter objetivos vinculados, a gente entra com os indicadores de performance, né? Então, dentro da parte de indicadores, a gente vai ter ali a medição de como que está a performance das minhas metas, dos meus objetivos, como que isso tem se comportado aí durante todo o período, né? Então, a gente tem aqui várias informações por planejamento e tudo mais. Então, vocês conseguem acompanhar tudo isso aqui, né? Então, basicamente, ele é formado por esses 3 pilares. Planejamento, onde a gente tem toda a parte de metas e objetivos, performance, que é o acompanhamento, onde a gente compara, e aí a parte estratégica, que é a definição de objetivos. Legal, Leandro. Então, com esse cenário em mente, vamos trazer algumas perguntas que refletem as principais dúvidas dos gestores, tá? Podemos mostrar na prática como o Strategy Plano ajuda a encontrar essas respostas. O que acha? Legal, vamos lá. Vamos seguir, então. Além das incertezas, muitas dúvidas surgem sobre como prever os impactos, né? O que acontece se eu tiver uma redução de receita, se eu tiver um aumento de gasto, o que eu preciso fazer para atender ali o meu objetivo. Então vamos lá. Perfeito, vamos lá. Primeira pergunta. Como que esse tarifaço dos Estados Unidos, com essa tarifaça, né, esse tarifaço dos Estados Unidos, a possibilidade na perda de receita que muitas empresas podem sofrer ao decorrer deste ano ainda, como que eu faço para simular
e saber, né, se as minhas margens vão continuar saudáveis esse ano. Eu posso simular alguma perda de receita? Eu consigo simular algumas outras alternativas baseado nesse cenário? Legal, consegue sim. Então a gente parte do princípio de uma projeção de receita dentro do plano. Então eu vou abrir aqui para vocês alguns cenários para que vocês até possam entender o contexto de tudo isso. Então nesse momento eu vou usar como exemplo aqui o nosso módulo de vendas, né? Um módulo voltado para a receita que nós temos dentro do plano. Então a gente fez uma previsão, a gente fez um planejamento de receita aqui, a gente está seguindo esse planejamento durante todo o período. E aí o que acontece, né? A gente teve ali algumas alterações, algumas questões econômicas, alguns impactos, tarifa, vai ter taxa, não vai ter taxa, meu produto vai ser afetado ou não vai ser afetado. Como que eu faço isso? Então, a partir desse meu cenário atual, que eu chamei ele aqui, eu posso criar versões, né? Posso criar, como o próprio nome diz, cenários ou versões desse planejamento, podendo simular tudo isso. Então, o primeiro cenário que eu montei aqui é um cenário pessimista, considerando uma alteração de volumetria. Então, por exemplo, eu venho aqui e eu consigo alterar o volume que eu vou ter de um determinado produto, né? Então, por exemplo, eu consigo vir aqui através dentro do sistema, uma área que eu tenho de projeção por histórico, e consigo reduzir, eu vou reduzir em 25%, 20% do valor que eu tenho de receita, né? Então, esse primeiro cenário considerando isso. Então, eu venho, faço essa alteração dentro do software e projeto. O que isso me entrega? Ele vai me entregar uma margem. Então, baseado nessa margem, por exemplo, no nosso exemplo aqui, a gente tem uma margem por estado, margem por produto e assim por diante. Então, aqui ele consegue me entregar qual é o impacto dessa alteração de volume, tanto em receita como custo, e até entregando a margem que eu vou ter aqui por estado, por produto e assim por diante. A mesma coisa eu posso ter um outro cenário, considerando uma redução de volume e uma redução de preço, né? Então, na mesma tela, no mesmo formato, eu posso vir aqui dentro do software, então eu mudo aqui para a moeda que eu quero fazer, eu posso ter aqui uma redução, então eu posso reduzir tanto o volume como o valor unitário. Então veja que o sistema traz essas informações para você aqui, então o valor médio, o volume que eu tenho, consigo fazer essas alterações e da mesma forma ele vai me entregar essa margem, né? E aí, claro, isso projetado, ele vai, né, automaticamente refletir isso lá na minha DRE. Então eu consigo visualizar desde a alteração de receita até o impacto que ele vai me dar em lucro líquido, por exemplo. Maravilha, Leandro. E com tanta mudança fiscal, como eu posso identificar esses tributos, já olhando para 2026 e me preparar para essas mudanças tributárias? Legal. Então, o que acontece? A gente, né, os clientes, as pessoas responsáveis, elas vão ter já em mente algumas diretrizes, algumas informações em relação a isso. E o sistema, ele permite que você cadastre dentro do software índices ou variáveis que podem ou não influenciar essa receita, esse planejamento. Então eu posso ter índices econômicos, moedas, né, IPCA, dólar, IGPM, tudo que vai impactar dentro da minha venda. E dentro do meu cadastro de produto, eu vou mostrar rapidamente, só para que vocês tenham uma ideia de onde é, eu tenho uma tabela de cadastros, onde eu faço todos os cadastros de impostos, deduções e custos que eu tenho em relação à minha venda, por exemplo. Isso eu vou ter também despesas, folha e tudo mais. Mas aqui eu tenho isso dentro do software. Então o que acontece? Quando eu venho aqui e defino, por exemplo, a gente está falando de ICMS, eu defino a minha tabela de ICMS, isso vai automaticamente refletir lá no meu módulo de vendas. Então quando eu faço aquela projeção de receita, aquela alteração, quando eu venho aqui na minha margem, o sistema já me entrega qual é a alteração baseado nesse volume que eu tenho. O que vai acontecer com o meu ICMS, quanto que eu vou pagar, se eu vou ter algum custo de alguma dedução de IPI, PIS, COFINS, frete, então eu consigo prever tudo isso. Então, dentro do plano, né, eu consigo prever não só uma alteração de volumetria, como eu consigo já definir
todas as variáveis, todos os índices previstos para o ano fiscal, para o planejamento, para o meu orçamento, consigo definir esses valores e ele é fácil, então eu consigo definir, eu consigo alterar, eu consigo simular várias coisas. Quero simular um cenário vendendo para esse estado, qual que é o ICMS, como que eu faço isso, né? Então é algo bem tranquilo. Então dentro do plano a gente consegue fazer tudo isso. Perfeito, Leandro. E quando a gente fala de caixa, toda vez que tem uma alteração, uma mudança, uma inserção nova de alíquota, tem como eu consigo comparar cenários e ver qual seria o impacto mês a mês no meu caixa? Consegue. Então, como que funciona? Dentro do plano, eu tenho a demonstração de resultado, que é a nossa DRE, que ela vai trazer uma informação de resultado, competência, qual é o orçamento, certo? E aí eu tenho, vinculado à minha demonstração de resultado, eu tenho o meu caixa. Então eu consigo trazer aqui dentro do software toda a projeção, né? Então eu falo assim, o que eu vou faturar em janeiro, como que eu recebo isso no meu caixa, como que eu pago os meus fornecedores, como que eu pago folha. Então tudo isso é interligado. Então o que isso quer dizer? Basicamente a gente tem uma parametrização como se fosse um depara, onde eu digo de onde vem da demonstração de resultado e para onde eu vou lá no meu fluxo de caixa. E da mesma forma que eu posso ter vários cenários para o vendas, por exemplo, eu consigo prever qual vai ser o desembolso, qual vai ser o impacto de fluxo de caixa para cada um desses cenários diferentes. E aí entra a sua pergunta, Marcel, como que eu comparo tudo isso? Então a gente tem a possibilidade de visualizar isso individual, dentro de cada planejamento, eu analiso. Eu posso, claro, não esquecendo, eu posso analisar isso também por empresa. Então se eu tenho mais de uma empresa, eu tenho um grupo econômico, eu posso analisar o impacto disso por empresa. E eu posso, através do nosso módulo de relatórios, eu posso criar um relatório onde eu faça um comparativo do meu caixa ano a ano, ou cenário a cenário. Então aqui eu trago o cenário atual, que é esse cenário aqui que eu tenho, né? Então eu trago o cenário atual aqui, eu comparo esse cenário de fluxo de caixa com o pessimista 20%. Esse pessimista 20% é aquele cenário que eu montei só reduzindo volumetria. Então se eu só reduzir volumetria, eu tenho aí uma quebra de caixa de quase 9%. Comparando com o pessimista, eu tenho uma queda aí que o pessimista 25, desculpa, que é aquele que eu considero uma redução de volume e preço, eu tenho uma quebra aí de quase 9,5%. E eu tenho um ajustado. O ajustado é em relação a esse aqui, eu não tive alteração de receita, né? Então a variação está zero, mas em relação a esse planejamento eu tive o quê? Eu tive uma alteração de desembolso. Então eu ajustei as minhas despesas, como eu tive queda na receita, eu ajustei as minhas despesas para que eu se enquadrasse no orçamento. Então eu consigo comparar tudo isso dentro de um relatório só. Perfeito, Leandro. Show de bola. Então eu consigo somar tanto a parte contábil, resultado contábil e também projetar isso em caixa, certo? Isso mesmo. Perfeito. Agora falando de complexidade fiscal do Brasil. Eu consigo ter informações suficientes para elaborar estratégias de vendas dentro do meu orçamento por região ou por estado? Consigo sim. Então, aqui dentro do plano, né, como eu até comentei, a gente tem toda a parte de cadastros, de receita, de vendas, onde eu cadastro meus produtos, cadastro regiões, cadastro estados. E o que é legal? Eu posso não só cadastrar e, por exemplo, ver uma margem, mas eu posso ter projeções diferentes de acordo com o estado e produto. Então, para esse produto aqui, esse produto eu vou vender nesse estado para o mercado interno, para o mercado externo, eu vou vender ele a um preço e um volume. Então, para um outro estado, eu vou vender a um outro preço e a um outro volume, certo? E aí, quando a gente entra naquele cadastro de produtos que a gente falou, a gente entra com as tabelas de ICMS, a gente entra com tabelas de impostos estaduais, impostos federais, deduções, seguro de frete, o próprio frete que a gente tem. Então, quando eu faço isso,
o sistema calcula tudo para mim e ele me entrega uma margem. Essa margem ela vai obedecer essa sequência, mas eu posso ter a margem, a análise que eu quiser. Então, por exemplo, aqui eu estou analisando a margem de venda por estado. Então eu consigo ver quanto que cada estado está me dando de receita. Então, por exemplo, esses 2 estados, eles estão me dando aqui a mesma receita, praticamente, né? Mas eu posso ter margens um pouco diferentes. Então, mesmo tendo praticamente a mesma receita, eu consigo fazer esse tipo de análise, né? Ah, Leandro, mas eu quero ver agora por produto. Eu posso alterar essa visão e agora eu tenho uma margem por produto. Eu consigo ver qual produto é mais rentável para mim ou não. Show, perfeito, Leandro. E, bom, aí a gente falou de alíquotas, de impostos, mas tem um fator que impacta diretamente a economia também aqui no nosso país, né? O dólar. E se o dólar subir, como que isso impacta como é que eu posso projetar isso dentro do meu orçamento? Legal, vamos lá. Então, da mesma forma que a gente tem um cadastro de variáveis, nós temos um cadastro de moedas. Então, tanto a moeda de conversão do orçamento, como uma moeda para o próprio orçamento, eu consigo cadastrar essa moeda e eu consigo definir a cotação dela. E aí, onde a gente visualiza isso, né? Então, falando de receita, a gente vai ter aqui, por exemplo, a possibilidade de orçar em dólar, né? Então, algumas empresas vendem produtos para fora e essa venda ela é em dólar. Então, eu consigo mudar a moeda, projetar a receita em dólar, né? Eu consigo projetar essa receita em dólar e aí o sistema, na hora que eu mando converter, o sistema converte esse valor para mim. Então é essa receita que eu estou, esse produto, essa venda que eu estou fazendo em dólar, isso vai me dar esse retorno em reais, certo? Outra situação que a gente pode ter é na parte de despesas ou até mesmo na parte de folha. Então, quando eu venho aqui na parte de despesas, eu posso criar, nós temos um módulo chamado modelos, que ele, como o próprio nome diz, a ideia é que você modele os templates de orçamento, como que a tua equipe vai fazer isso, vai orçar os valores dela. Então você pode incluir essa variável aqui dentro de alguma forma, você pode incluir essas variáveis para que você possa orçar. E uma outra visão que nós temos em alguns casos, nós temos a necessidade de reportar os valores em dólar ou em qualquer outra moeda. Então o sistema ele já possui essa funcionalidade de conversão automática. Então quando eu venho aqui, eu posso clicar nessa opção onde eu converto o meu orçamento inteiro para uma moeda selecionada. Aqui está sem a cotação para esse cenário, mas eu consigo fazer isso aqui dentro da ferramenta. Então eu consigo montar essa cotação. Maravilha, Leandro. Então, até agora você tem mostrado que eu consigo ter um orçamento sólido que integra aspectos tributários na minha gestão financeira. Isso mesmo. Perfeito. E se um cliente nosso ele está avaliando fazer uma expansão? Aí ele tem 2 possibilidades, 2 estados distintos, né, com tributações e faixas salariais bem diferentes. Eu consigo fazer uma simulação, criar algum cenário para decidir estado A ou estado B, fazer esse investimento de expansão? Consigo sim. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o cenário atual. No cenário atual, eu vou ter tanto na parte de receita, a gente está falando sobre receita, bastante sobre receita aqui, e a gente tem dentro do módulo a possibilidade, como eu comentei, né, de cadastrar os estados e parametrizar os custos de venda, as deduções referente àquele estado. Isso a gente falou, mostrou ali a margem e tudo, mas o que é legal? É legal que a gente consegue fazer isso também, por exemplo, na folha. Então, quando eu venho aqui e projeto, a gente tem um módulo chamado Recursos Humanos, que ele projeta os custos de folha a nível de colaborador e evento. E o que isso é legal? Eu tenho uma parametrização, por exemplo, onde eu defino os sindicatos. Então a gente sabe que eu tenho um sindicato no Paraná, eu tenho um sindicato diferente em São Paulo, Rio de Janeiro. Então eu tenho taxas, alíquotas diferentes, meses de reajustes diferentes. Então eu consigo criar esse cadastro aqui, consigo definir esses índices
E quando eu vinculo, quando eu vou contratar, quando eu vou trazer um funcionário, eu já digo a que sindicato ele pertence e automaticamente o sistema já faz todos os cálculos baseados nesse sindicato. Então tem alteração de salário, se tem algum evento que é alterado de acordo com a regra do sindicato, eu também consigo parametrizar isso, né? E aí a gente consegue também ter, por exemplo, como eu comentei, o cadastro de empresas. Então, eu tenho aqui a filial de Curitiba, São Paulo e Rio. Vou abrir uma filial em Minas Gerais, por exemplo. Eu posso cadastrar essa filial aqui dentro e, por exemplo, quando eu venho aqui nas minhas regras de fórmula, de eventos, por exemplo, eu vou usar aqui um evento que é comum, né? A gente tem o INSS aqui, a gente não tem nenhum estadual aqui para mostrar aqui para você agora. Mas, por exemplo, vamos pegar o INSS. Digamos que eu tivesse um evento estadual, que para Curitiba é um valor e aí para Minas Gerais é outro. A gente pode criar isso através de condições especiais. Então, eu faço esse valor padrão, mas se eu pegar e mudar a unidade, se o funcionário estiver alocado numa outra unidade, eu consigo fazer um outro tipo de cálculo, um outro índice. E o que é legal? Isso prevê também movimentações de folha, isso é algo bem interessante. Leandro, eu preciso movimentar um funcionário, preciso fazer alguma coisa, ele vai refazer o cálculo, já faz automático, você não precisa se preocupar com tudo isso. Maravilha. Bom, Leandro, então aproveitando o gancho aí que você está bem na parte de folha de pagamento, RH, e a reoneração da folha? Você sabe que esse aumento vai ser gradual até 2028. Sim. Como que eu consigo fazer uma análise e os impactos disso ano a ano no meu planejamento? Legal. Então eu vou voltar aqui para a tela inicial para você poder visualizar isso. Então eu tenho o meu cenário atual, 25, e aí eu tenho todos os cenários que eu montei. Então aqui eu tenho um planejamento para esse ano. Pode ser ele forecast, pode ser um planejamento normal. E aí o que eu faço? Eu consigo criar cenários, a partir de um cenário que eu tenho aqui para 25, por exemplo, eu consigo criar novos cenários. Então aqui eu tenho, por exemplo, um cenário atual mais a folha de 26. Então eu copio todas aquelas informações, isso é legal porque o nosso cliente ele não precisa reparametrizar o sistema para isso, então o sistema já copia para ele todas essas informações. Então o sistema vai trazer todas as informações, todos os eventos, os cadastros, ele vai lá e vai fazer as alterações que ele precisa. Então ele vai, poxa, eu vou ter um reajuste de sindicato, estou prevendo um reajuste assim, estou prevendo um aumento de salário desse jeito, estou prevendo um aumento de quadro. Então eu consigo fazer isso cenário a cenário, ano a ano. Então, por exemplo, aqui no cenário 27 mais 28, aí cada cenário eu fui copiando, né? Então aqui eu consigo visualizar todas as movimentações. Então eu estou prevendo que para 2028 eu vou ter ali várias contratações, eu vou ter aumento de quadro, às vezes até por questão da expansão, eu preciso prever isso, algumas pessoas eu vou transferir, algumas pessoas eu vou contratar, então eu consigo fazer isso cenário a cenário, empresa a empresa, ano a ano, né, dentro do software. E aí entra aquela pergunta, Leandro, como que eu consolido essas informações? Porque eu preciso, de alguma forma, também não só ver o impacto individual, mas eu preciso ver também o impacto total disso. Sim. Então, a gente volta lá para aquele nosso módulo de relatórios, né? A gente consegue, da mesma forma que a gente tem para fluxo, a gente consegue criar diversos relatórios para recursos humanos. Um deles que eu montei aqui é a análise de folha de 2025 a 2028. Então eu trago o atual, que é o 2025, eu trago o 26, o 27, o 28, e eu trago a variação. Quanto que o meu custo de folha está aumentando de um ano para o outro. Então, aqui ele está aumentando em 300 mil reais, aqui ele já aumenta de 26 para 27, ele aumentou em 1 milhão, de 27 para 28 ele já aumentou mais 130 mil. Então, eu consigo trazer isso detalhado, evento a evento, conta a conta, dentro do software. Além de todos os outros relatórios, né? Então, tem ali despesas de folha por operação, eu consigo fazer uma análise por operação, por unidade e tudo mais, né?
Legal, Leandro. E aí, agora voltando lá para a margem, né? A gente sabe que hoje o custo do frete, o custo logístico impacta diretamente nos produtos que a gente consome, né, no mercado e tudo mais, né? A gente consegue fazer uma análise e entender o impacto direto de um custo de frete na minha margem? Consigo sim. Então, relembrando, né? A gente tem lá o cadastro de índices, que a gente pode cadastrar, por exemplo, uma tabela de ICMS. A gente tem cadastros de moeda, que a gente pode cadastrar ali, fazer um orçamento em dólar, por exemplo. E a gente tem dentro do software, relembrando, aquele cadastro de valorização, dentro do meu cadastro de produto, né? Então a gente tem aqui a valorização. O que é essa valorização? Ela segue a mesma ideia. Então eu trabalho com tabelas de valores. Então eu tenho uma tabela, por exemplo, de frete, onde eu defino que toda venda que eu fizer de Curitiba para o Acre, por exemplo, eu tenho 15% de frete. Se eu fizer, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, Paraná. Dentro do Paraná, como eu estou dentro do Paraná, de Curitiba para o Paraná é só 5%. Então eu consigo montar essa tabela. Essa tabela ela não se limita a percentual, né? Então eu posso ter percentual, eu posso ter valor, então eu posso ter um índice. E o que é legal? Eu venho aqui e cadastro isso. Então, por exemplo, eu tenho lá o frete sobre vendas. Então eu digo, eu posso pegar o faturamento bruto mensal. Poxa, Leandro, mas eu sou uma empresa que o meu cálculo é por volumetria, não é por faturamento. Isso acontece. Então eu tenho a opção de pegar a quantidade. Então, baseado no volume de vendas, eu consigo calcular o frete. Então isso acontece com o segmento de logística bastante, né? Leandro, mas eu não quero pegar o faturamento bruto mensal. Eu quero pegar o total do ano. Eu posso também pegar o total do ano. Então eu posso usar isso aqui, posso usar outras variáveis dentro do meu cálculo, né? E aí, tudo isso parametrizado, o usuário ele vai fazer o quê? Ele vai lá e vai projetar o volume de vendas, vai projetar o valor unitário, vai projetar o que ele precisa dentro do módulo de vendas. E aí, quando ele vier para cá, para a margem, ele vai ter essa análise. Então, ele consegue ver, por exemplo, o total que ele vai gastar no ano com frete. Então, do total de vendas que ele tem nesse cenário, ele vai ter ali um total de 6% referente a frete. Então, ele vai fazer a média ali. Né? Consigo analisar isso aqui por estado, qual é o estado, quanto que eu gasto de frete, por exemplo, por estado. Então eu vim aqui, ó, Acre, qual que é o valor de frete e assim por diante. E aí segue a mesma ideia, né? Então eu posso ver aqui por produto, eu posso ver por mercado, outras categorias que eu tenho por empresa e tudo mais. Então eu consigo fazer toda essa análise dentro do software. E o que é legal? Essa análise ela não se limita a produto e estado. Então eu consigo também analisar a margem de uma empresa. Para a gente, voltando naquele assunto da expansão. Eu vou expandir, vou para Minas, mas é viável? Né? É financeiramente saudável fazer isso? Então aqui dentro você consegue fazer essa análise também. Maravilha. E aí, Leandro, hoje os analistas de FP&A, gerente de controladoria, eles em determinados momentos do ano, eles são obrigados, de acordo com a performance de cada empresa, eles são obrigados a fazer um forecast. Sim. Certo? Eu estou lá em 2026, eu fiz todo o meu orçamento, entrou 26, chegou lá em março, eu vi que a performance está caindo ou em RH ou em vendas. Consigo fazer um forecast projetando os meses faltantes? Consigo. Então eu vou bloquear um planejamento aqui só para que a gente possa ver. Então, todos os meus planejamentos, eles me permitem fazer a cópia do tipo planejamento normal, um cenário que são alterações rápidas, né? E um forecast. O forecast é o seguinte, eu vou falar, bom, quando começa meu ano fiscal? É janeiro a dezembro, é fevereiro a janeiro, março, abril a março e assim por diante. E aqui a partir de quando que eu quero planejar? Então, eu vou fazer, por exemplo, agora a gente finalizou o mês de julho, então eu vou fazer um forecast, vou trazer o meu realizado até julho
e vou replanejar agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, vou fazer um 7 mais 5 ali. Né? Então, eu consigo fazer essa cópia do meu planejamento, e aí ele vai ter aqui, por exemplo, vou pegar esse aqui como exemplo, que é um 6 mais 6, ele vai trazer todos os módulos para você. Vendas, despesas, folha, só que com uma diferença, ele vai trazer os meses de realizado travado, então você só vai ter o realizado e o que você teve de forecast, e você vai replanejar a partir desses outros meses. Isso ele entrega para você dentro do planejamento, ele te entrega um total, mas aqui ó, dentro de performance, que é uma área bem legal dentro do sistema, a gente vai ter uma visão forecast. Então, por exemplo, o que ele vai trazer aqui para mim? Estou vendo o meu forecast de julho, né, e o planejado de agosto a dezembro. Então, ele traz o realizado para mim de janeiro a julho, ele traz o meu novo planejamento de agosto a dezembro, com as alterações, e ele fala, olha, o teu planejado original era de 248 milhões de receita e um lucro líquido de 54 milhões. Legal? Com o meu forecast, que é o realizado que eu fiz até julho, mais o que eu tenho planejado, a minha tendência, né, é que eu chegue numa receita de 245 milhões, ou seja, quase 1,5% abaixo do planejado, do planejamento original, e um lucro líquido de 52 milhões, que dá quase 4% abaixo do planejamento original. Isso se deve ali às questões de despesas que eu tenho e tudo mais. Então, dentro do software, a gente consegue fazer isso. E o que é legal? Quantas versões eu quiser, eu não tenho limitação disso. Então, eu posso fazer vários cenários, forecast, posso fazer um forecast por mês, então é bem tranquilo. Legal. E agora, Leandro, tem uma pergunta aqui do Alexandre Costa Longa. Pensando na questão da reforma tributária, existe a possibilidade de fazer projeções para 2027 a 2032? Existe sim. Então a gente tem aqui dentro do software essa possibilidade de fazer vários cenários, né? Inclusive a gente montou um aqui de folha, né, que vai a 2028, mas a gente pode sim fazer um de 2027 a 2032, a gente cria ele aqui. E o que é legal? Para cada cenário, você vai alterando gradativamente os cálculos. Então a gente sabe que a gente vai ter o IVA, mas a gente sabe que existem algumas regras, começa a entrar agora, vai entrar um pouco depois, como é que vai acontecer, entra, né, em todos os produtos, não entra, são coisas que a gente vai definindo aí por planejamento. Então a gente consegue fazer isso dentro do software, a gente vai usar aquela parte de tabela de valores, os índices para cadastrar, a gente pode até fazer um antes, 2026 ainda não entra o IVA, então 2026 ainda vou continuar com os impostos normais. Para 2027 eu já mudo o cálculo, já coloco, comparo com a realizada do ano anterior, mas já considerando os novos impostos. Então eu consigo sim fazer 5, 10 anos, tanto não só de receita como despesa também. Legal. Agora a gente tem a pergunta do Márcio Neves. Então podemos criar o IVA, IS e demais taxas e aplicar em cada cenário e ver se o realizado está em linha ao longo do tempo e os ajustes dos impostos que estão sendo substituídos. É isso? Isso mesmo. Então eu consigo, para cada cenário, colocar fazer um cadastro de imposto, fazer um cadastro de índice, taxa, olhar cenário a cenário individual e aí eu consigo lá no módulo de relatórios comparar. Quero comparar esse cenário onde eu tenho aqui o IVA com esse cenário aqui que eu tenho IVA mais alguma coisa. Então eu consigo fazer essas comparações para entender não só o que é o cenário mais viável, mas qual é o impacto dessa mudança. Que isso é importante a gente saber também. Não, perfeito. Mais uma pergunta aqui do Alexandre. É possível utilizar parte da moeda estrangeira e parte em reais na mesma análise e depois converter para reais? A gente consegue. Então a gente tem, por exemplo, no módulo de vendas, né? Deixa eu abrir aqui o módulo de vendas para vocês verem. Né? Então, por exemplo, no módulo de vendas, eu consigo lançar parte do meu orçamento em real. Então aqui eu estou fazendo um orçamento em real. Então eu vendo para o mercado interno dentro dos meus estados, faço aquela divisão em reais. Aqui eu vou fazer a mesma projeção, só que em dólar.
Então eu vou fazer a projeção em dólar, quanto que eu vou vender na moeda que eu escolhi ali. E depois eu consigo converter esses valores, tanto nessa tela como em DRE. Então aqui eu consigo já, beleza, agora esse é o meu valor convertido. Então o valor convertido, reais mais o que eu orcei em dólar, eu consigo visualizar aqui. Consigo fazer a mesma coisa lá em modelos, para a parte de despesas. Consigo criar e fazer certinho os módulos, né? Então dá sim para fazer em duas moedas. Perfeito. E a pergunta do Rafael: existe manual do usuário explicando como é parametrizado o cálculo de IRPJ e CSLL mês a mês? Tá. Como é que funciona essa parametrização, né? Então essa parametrização ela é feita com cada cliente. Então a gente tem empresas que têm regras diferentes, tem momentos diferentes, tem índices diferentes, né? Regras contábeis diferentes, né? Então o que acontece? Durante a parametrização do software, durante toda essa implantação, nós temos um consultor, um consultor especialista com o nosso cliente, ele vai abordar todos os sistemas e vai parametrizar junto com o cliente tudo isso. Então ele é feito na hora para que o cliente também possa estar junto ali. Perfeito, Leandro. Bom, pessoal, e chegamos ao final aí de mais um webinar da All Strategy. Espero que essa conversa tenha ajudado vocês a entender melhor o cenário atual de taxação e as mudanças fiscais que estão impactando o nosso mercado, né? Queria agradecer ao Leandro aí pelas explicações claras e práticas e obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser saber mais ou entender como aplicar essas análises e simulações na realidade da sua empresa, nosso time está pronto para ajudar vocês, tá? A gente se vê no próximo encontro. Uma ótima tarde e até lá. Um abraço. Pessoal, até mais. Tchau.